Bom dia para você. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 24. Aí está o texto que vamos refletir agora em alguns minutos. Gênesis capítulo 24. O tema da nossa reflexão hoje, em busca da noiva. Não sei o que passou na sua cabeça, se você é solteiro, talvez pensou em casamento, ou se você é pai e mãe, pensou no casamento dos filhos. Mas a dinâmica foi essa provocação. Quem é essa noiva? O que é essa busca? E eu queria começar, enquanto você procura o texto bíblico, contando uma história de casamento. É uma história que aconteceu dentro do nosso contexto de Brasil. A história conta que Dom Pedro I, quando chegou ao Brasil, ele ainda solteiro, ainda jovem, ele precisava consolidar a coroa. E era necessário para isso que ele se casasse com uma princesa europeia. Ele não podia voltar para a Europa, mas ele precisava que uma noiva de lá viesse para o Brasil. E ele então procurou no seu domínio um homem de maior confiança que ele tivesse, que pudesse aceitar a missão de ir à Europa, buscar uma noiva e trazê-la para o Brasil. E depois de verificar as opções, ele chegou até Marquês de Barbacena. Esse é um personagem muito importante, porque ele era um homem de muita confiança desse jovem imperador. E Marquês recebeu a missão. Ele deveria ir à Europa, procurar uma princesa que aceitasse vir ao Brasil para se casar com o jovem imperador. E a história conta que Marquês fez a viagem, levou presentes do Brasil, ouro e outras preciosidades, para que pudessem ser dadas à família da noiva que aceitasse vir ao Brasil. E ele viaja então à Europa, visitando diferentes reinos, em busca de uma noiva para o jovem imperador Dom Pedro I. Depois de algum tempo, alguns meses de buscas, ele então faz uma carta para Dom Pedro I. E na carta, em resumo, dizia assim: nenhuma das princesas encontradas aceitou ir para uma terra desconhecida. Todas manifestaram medo de enfrentar uma longa viagem marítima e morar em uma terra de macacos e papagaios. Posso voltar ao Brasil? Assim que leu a carta, Dom Pedro então escreveu uma outra carta e disse: nem ouse pensar em desistir desta missão, pois a sua vida depende disto. Continue as buscas e só retorne com uma noiva. Imagine-se agora no lugar do Marquês de Barbacena. Nós vamos concluir essa história depois, mas eu queria com você agora refletir ao ler Gênesis 24. Vamos começar do versículo 1. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe aqui a mão debaixo da minha coxa, para que te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho, das filhas dos cananeus, entre os quais eu habito. Mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho para a terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: cautela, não faças voltar para lá meu filho. O Senhor Deus do céu, que tirou-me da casa de meu pai e da minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido.
Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo da Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos, junto a um poço de água, à tarde, hora em que as moças saem para tirar água, e disse consigo: ó Senhor Deus, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje, e uses de bondade para com meu senhor Abraão. Eis que eu estou ao pé da fonte de água, as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça que eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos. Seja então esta a que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que usaste de misericórdia e bondade para com meu senhor. Considerava ele ainda, quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro no ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: dá-me de beber um pouco de água do teu cântaro? E ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse: tirarei também água para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água, tirou-a e deu a todos os camelos. Essa, sem dúvida alguma, é uma linda história de amor, que começa com uma missão quase impossível. E eu queria conversar um pouco com vocês sobre essa missão, como uma representação da missão que Deus deu para mim e para você. Nessa história nós encontramos personagens bem conhecidos: Abraão, Isaque, Eliezer e Rebeca. E esses 4 nomes têm aqui um importante significado. Abraão, pai de muitos; Isaque, sorriso; Eliezer, Deus, o meu auxílio; e Rebeca, aquela que une, ou um laço. São nomes que representam bem o enredo da história, o que vai acontecer em seguida. A Bíblia descreve que Abraão desejava muito o casamento de Isaque. Isaque era um jovem solteiro, que já com 40 anos de idade precisava se casar. E então, Abraão não queria que esse casamento acontecesse com as pessoas daquela terra que não tinham temor a Deus. E ele então busca, através de Eliezer, com que essa missão seja executada, trazer uma esposa que viesse de outra terra, a terra da sua família. As viagens daquela época, quando eram feitas a camelo, elas ainda assim demoravam muitos dias. Os camelos como uma grande e potente caminhonete de hoje, conseguiam levar carga, conseguiam sobrepor a escassez de água por muitos dias e conseguiam atravessar o deserto. A distância que ele percorreu, segundo o mapa bíblico, foi cerca de 1.350 quilômetros. Uma viagem que demorava, mesmo com camelos, cerca de 2 meses. 2 meses de viagem, pelo deserto, com perigos, com escassez de alimento, de água, uma viagem desafiadora. Nessa viagem tão longa, os camelos eram fundamentais. Os camelos, eles têm a capacidade de resistir muito tempo sem água. Os camelos podem chegar a mais de meia tonelada de peso e terem 2 metros de altura. Os camelos, com as suas corcovas, aonde armazenam gordura para ser absorvida no escassez de alimento, conseguem viajar até 8 dias sem beber uma gota de água. Por isso que eram tão e são tão importantes no deserto. Mas sabe quanto de água um camelo toma quando está com sede? Quando ele para beber, ele pode beber em 10 minutos 100 litros de água.
Naquele tempo, diferente de hoje, os pais eram responsáveis pelo casamento dos filhos. Eram os pais que definiam com quem os filhos deveriam se casar. Talvez por isso que se errava tão pouco como se erra hoje, não é verdade? Hoje a gente escolhe tanto e muitas vezes ainda erra. Abraão sabia que ele precisava casar o seu filho. Ele estava ficando velho, já não tinha mais nem condições de fazer a viagem para encontrar a noiva pelo filho. Teve que se representar por procuração com Eliezer. Mas ele precisava ver essa promessa de Deus se cumprindo ainda em vida. Isaac era o filho da promessa. E para a promessa dar prosseguimento, Isaac precisava se casar. Mas Isaac era muito de casa. Sabe aquele filho mais caseiro, quieto? E ele não tinha talvez essa audácia de procurar, de desbravar. E Abraão então buscou em Eliezer a solução para essa missão ser desenvolvida. Que lições a gente pode aprender? Primeiro, Abraão sabia que Isaac era o filho da promessa. Abraão tinha convicção de que daquele filho viria uma grande nação. Abraão experimentou o momento de quase tirar a vida do próprio filho por fidelidade a Deus. E agora o filho adulto, Abraão queria ver, pela providência divina, essa promessa sendo cumprida. Eliezer então entra na história como um missionário na família que foi chamada por Deus para se tornar a nação que atrairia o mundo para o Deus único e verdadeiro. Abraão é um personagem que é comum às principais religiões do planeta. É uma figura muito importante. E Isaac, sem dúvida alguma, e o seu casamento era um evento muito histórico e necessário. O que a gente aprende então com Eliezer? Esse personagem que é tão pouco falado, mas que foi fundamental. A Bíblia descreve nas ações de Eliezer que nós podemos aprender com a missão que Deus confiou para nós também. A primeira lição é que Eliezer recebeu autoridade para cumprir aquela tarefa. Aquele ato de colocar a mão debaixo da coxa, um momento de intimidade, era apenas para ilustrar um compromisso feito com o seu Senhor e que ele seria cumprido com todos os custos. Ele recebe autoridade porque Abraão era dono de tudo, inclusive o próprio Senhor de Eliezer. Uma outra lição que a gente aprende com Eliezer é que ele, diferente do que poderia fazer, agora como homem livre, com 10 camelos, imagina, 10 caminhonetes de alto padrão à sua disposição, fora joias e riquezas e ouro, ele podia muito bem fugir, ele podia ir para onde quisesse, estabelecer agora o seu harém e viver a vida do jeito que ele desejasse, mas ele vai aonde é mandado. Ele não vai nem para a direita, nem para a esquerda, nem para outro qualquer lugar, a não ser para a terra que o seu Senhor mandou. Outra coisa, ele não faz algo diferente, ele apenas cumpre as ordens do seu Senhor. Um outro detalhe, a gente percebe pelo relato bíblico que ele se dedica a orar, ele pede quando chega ao local, providência de Deus, inclusive estabelece ali um código de confirmação da vontade de Deus, para qual seria a moça escolhida pelo Senhor, e depois que encontra, ele ora agradecendo. Veja que Eliezer, ele tinha uma fé que foi influenciada definitivamente pela vida do seu senhor Abraão. Quando ele conversa, ou na conversa dele com Deus, ele mostra sabedoria, ele mostra que o objetivo para ser cumprido precisava de uma ação sobrenatural, e ele então cria aquele enredo do encher do cântaro, dar água a si e aos seus camelos, como uma prova de que Deus estava conduzindo isso. Depois então que ele chega à casa da moça, e vai contar a sua missão, ele não fala de si mesmo, ele fala de Abraão, fala das posses do seu Senhor, fala do desígnio de Deus na vida de Abraão, e de como ele era um homem importante, e do quanto ele precisava ter uma moça para casar com seu filho Isaac. E aí ao final, quando ele na madrugada seguinte, ao dia que conheceu Rebeca, ele levanta-se com os seus, levanta-se para ir ainda de madrugada embora, eles o seguram, mas como? Fique alguns dias aqui conosco ainda,
E ele fala: não, a missão que eu tenho que cumprir é urgente, não pode esperar. Ele então apresenta a realidade dos fatos, e ele então pede uma decisão clara. E é dito então: vamos perguntar à moça se ela aceita ir para essa terra desconhecida, viajar essa jornada longa. E prontamente ela aceitou, e ela foi com ele. Sabe, olhando para a história de Isaac, nós encontramos também a nossa história. No livro de Mateus nós encontramos a grande missão dada por Jesus aos seus discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Saiam do seu comodismo, saiam da sua zona de conforto, anunciem aquilo que eu lhes fiz, lhes apresentei, para que quando eu voltar, vocês também tenham alcançado a promessa. Segundo o livro do Apocalipse, o povo remanescente é aquele que cumpre a missão do ide, dizendo ao mundo: temam a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, segundo Apocalipse capítulo 14. A semelhança de Eliezer, eu e você também somos aqueles que Deus enviou para buscar noivas que se unirão àquela que é a noiva de Cristo, buscar pessoas para compor a noiva, a igreja de Cristo. A semelhança de Eliezer, eu e você, portanto, recebemos autoridade, não de um homem, não de um proprietário rico de terras, mas do Criador do universo, o Senhor dos senhores. Ele chamou você, chamou cada um de nós para essa missão. Cristianismo não é um chamado a uma posição de conforto, cristianismo é chamado a uma missão. Cristianismo é um chamado a um desafio de alcançar pessoas pela nossa influência para o reino de Deus. Assim sendo, a autoridade dada por Deus traz para nós também a mesma desafiadora missão que teve Eliezer. Outra coisa que a gente aprende é que nós devemos testemunhar por onde vamos. Talvez eu não precise, ou você não precisa sair de onde você está hoje, mas será que as pessoas com as quais estamos nos relacionando veem Deus em nós? Devemos testemunhar, seja em casa, no trabalho, na escola, na faculdade, por onde for. Eliezer precisou de uma jornada, mas a jornada foi apenas uma confirmação de que ele já era alguém disposto a cumprir a missão, mesmo aonde estava. Ele tinha uma fé que o deixava claramente, confiadamente nas mãos do Senhor. Eliezer, ele sai e ele não faz outra coisa, porque ele entendia que aquela missão era importante e urgente. Como cristãos, devemos entender que estamos num mundo não para nós alcançarmos apenas sonhos pessoais, aspirações humanas, passageiras e terrenas. Estamos aqui com um propósito. Estudamos a lição de hoje. Devemos honrar e glorificar a Deus até naquilo que comemos e bebemos, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Não somos de nós mesmos. Assim sendo, precisamos glorificar o nome de Deus, anunciando a breve volta de Cristo. Coloque no seu coração como principal missão de vida, glorificar a Deus através de tudo. Devemos também pedir sucesso a Deus. Essa missão é desafiadora, e não é apenas por méritos humanos, por esforços pessoais, mas é pela ação sobrenatural de Deus. Quão difícil é conduzir alguém à decisão ao lado de Cristo. Tantas desculpas as pessoas podem dar, tantos outros afazeres, prioridades. Lembre, a nossa missão é pregar o Evangelho, a nossa missão é falar de Cristo. A decisão, ela é pessoal, intransferível, e quem vai conduzir a decisão é a pessoa do Espírito Santo, não é a minha e a sua obrigação. A nossa missão é compartilhar a verdade, mas Deus promete nos dar êxito, Deus nos dará vitórias. Devemos apresentar, portanto, àqueles que nós tivemos oportunidade, falando sobre Deus com sabedoria, com amor e tato, chamando a atenção das pessoas a Cristo, quem Ele é, o que Ele quer fazer na vida de cada pessoa. Lembre que o foco é Jesus e não eu. E então, apresentemos toda a verdade. Temos a tendência de querer minimizar um pouco das questões, achando que as pessoas não estão prontas para conhecer tudo.
E muitas vezes os estudos bíblicos são apressados ou incompletos, já querendo conduzir alguém a uma decisão definitiva. Precisamos apresentar tudo, ensinar toda a palavra e deixar que cada pessoa tome a sua decisão. Que reflitam e entendam que o chamado de Deus envolve grandes mudanças, mudanças muito significativas. Não há tempo para perder. O rei vem vindo e precisamos anunciar a breve volta do Senhor. Quero concluir com você a história de Marquês de Barbacena. Depois de receber a carta de Dom Pedro I, ele entendeu que não podia voltar para o Brasil ainda. E ele começou a visitar outros e outros lugares. E encontrou então uma família que havia fugido da Áustria por motivos de briga de poder. E então encontrou uma jovem, Maria Leopoldina de Áustria. Conversou com a família e então essa jovem aceitou casar-se com o jovem imperador Dom Pedro I. Entendeu os perigos da viagem marítima, entendeu que o Brasil era uma terra que estava sendo conquistada e não tinha estrutura alguma ainda, que não havia um palácio pronto para recebê-la, e que as coisas estavam sendo ainda iniciadas. Mas ela aceitou, mesmo sem ter visto uma foto, uma imagem do seu futuro esposo. Ela casou-se por procuração com Dom Pedro I, em Viena, na Áustria, no dia 13 de maio de 1817. No mesmo ano, ela viaja ao Brasil, uma viagem que durou 86 dias, e então, no dia 6 de novembro de 1817, aportava no Rio de Janeiro a fragata da Imperatriz. Leopoldina havia chegado para se casar com Dom Pedro I, e o casamento, ou a cerimônia religiosa, foi então consumada no dia seguinte à chegada. Aquela seria então uma forma de consolidar a coroa no Brasil, dando então a Dom Pedro I todos os status necessários como novo governante. Sabe, esse casamento foi um sucesso, graças a esse homem, Marquês de Barbacena. Quando Cristo voltar, as pessoas que hoje estão aí ao longo da nossa jornada de vida, estarão ou não na eternidade, graças ao esforço abnegado do amor de cada filho e filha de Deus, que como Marquês de Barbacena, de como Eliezer, aceitaram a missão de buscar pessoas para serem a noiva de Cristo. Quem é a pessoa que você precisa alcançar hoje? Talvez você conheça, talvez você nem imagina quem seja. A pergunta é: está você disposto a ser essa missionária, esse missionário, de fazer com que a sua vida seja uma influência na vida dos outros? Quer você aceitar o chamado de Deus para buscar pessoas para o reino dos céus? Quer você sair da sua zona de conforto? Quer você entender que o seu trabalho, não importa qual seja, de que a sua atuação social, não importa qual ela é, ela pode ser usada, direcionada para alcançar pessoas para o reino de Deus? Eu quero orar com toda a igreja. Vivemos em um momento desafiador, um momento onde as pessoas cada vez mais têm mais amor próprio e menos amor pelo próximo, onde cada vez mais as pessoas se veem envoltas em seus próprios sonhos, aspirações, e destituem Deus, os princípios de Deus. Vive-se hoje um momento de liberdades, liberdades que levam à libertinagem, à imoralidade, à idolatria do ego, a colocar o homem no centro de todas as coisas. E Deus chamou você e a mim, que fomos alcançados pelo Evangelho da cruz, fomos alcançados pela mensagem da graça,
Fomos alcançados pela mensagem da breve volta de Jesus. E sabendo que vivemos um grande conflito, que pouco tempo falta, está você disposto a usar esse tempo restante, como igreja remanescente, a agregarmos mais pessoas à noiva de Cristo? Eu quero convidar você, se aceita esse desafio, a ficar em pé e juntos fazermos uma oração, pedindo sabedoria a Deus. Amém. Pedindo força, perseverança, em uso das oportunidades, para que essa missão seja concluída, para que naquele dia o Senhor fale para nós: servos bons e fiéis, entrem, fostes fiéis no pouco, sobre muito os colocarei. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela mensagem que alcançou a nossa vida, o Evangelho da graça. Obrigado porque Jesus em breve vai voltar. Obrigado porque o Senhor nos coloca adiante dessa missão, nos promete força, sabedoria, perseverança. Queremos, ó Pai, a semelhança dos discípulos, a semelhança de tantos outros ao longo da história, carregar a tocha do Evangelho, iluminando esse mundo escuro, com a poderosa pregação de salvação, pelos únicos méritos de Cristo Jesus. Nos prepare, Senhor, toque corações ao nosso redor, abra vidas para a entrada do Evangelho, e que nesse esforço de pregarmos, anunciarmos, mesmo sem abrir a boca, com testemunho pessoal, nós possamos a cada dia confirmar a nossa decisão de viver contigo e estarmos prontos para o retorno de Jesus. Nós vamos sair desse lugar onde tantas decisões importantes foram tomadas, louvores foram levados a Ti, nossas vidas foram colocadas em Tuas mãos, mas queremos permanecer, mesmo agora em casa, em outros ambientes, com esse mesmo espírito de entrega, de submissão e de fidelidade. Nos acompanhe, portanto, e mantenha em nós essa chama sempre viva, para que possamos, naquele dia, ouvir das Tuas palavras: vinde, benditos de meu Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.